Olá, bem-vindos ao nosso episódio de número 1 do Itacast, o podcast da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca. E hoje nós vamos falar sobre a tradução da Bíblia e as suas versões. Você quer conhecer um pouco mais sobre a Bíblia? Você ama a Bíblia? Tem algumas dúvidas? Esse é o momento. E para isso estamos aqui com o pastor Israel Belo de Azevedo, pastor titular da Igreja Batista Itacuruçá, que verdadeiramente é um apaixonado pela Bíblia. Por isso que esse vai ser o nosso primeiro assunto, pastor Israel. Vai ser muito bom estar com vocês aqui, estar com você participando com a gente, você que ama a Bíblia, que talvez começou a ler e parou por algum motivo. É isso que vamos tratar aqui, esperando que os nossos aqui entrevistadores sejam bem firmes comigo, senão eu vou ficar aqui uma hora falando. Vai ser bem sintético. Beleza. E pastor Alceni, pastor de missões da Igreja Batista Itacuruçá. Que alegria, pastor Alceni. A alegria é toda minha também, Samir, poder estar aqui nesse momento histórico, da nossa igreja, quando estamos iniciando aqui essa programação e com esse tema tão importante, para os cristãos, que é a Bíblia, que é também esse veículo que nos conduz a uma proximidade maior com o nosso Deus. Pastor Israel, nós temos hoje a Bíblia em vários idiomas, temos aqui em 756 idiomas, mas isso representa muito pouco ainda, 10% de idiomas que nós temos no mundo, que a Bíblia está então disponível, traduzida. Existem, como em países grandes onde tem várias minorias étnicas, como a China, que tem 51 minorias étnicas, que precisa de tradução ainda, não existe tradução para várias línguas ainda dentro de minorias, isso no mundo inteiro. Eu gostaria primeiro de saber qual a importância da tradução da Bíblia, desse trabalho de tradução da Bíblia, e no Brasil, se ainda temos a necessidade da tradução da Bíblia. Sem dúvida alguma, também nós temos, para usar a sua expressão aí, minorias que não falam a língua portuguesa de um modo tradicional, porque a sua tradição é outra língua e não tem acesso à palavra transformadora de Deus. Então, esse é um projeto ainda necessário. De igual modo, no mundo inteiro, essa é uma tarefa, infelizmente, inacabada, com um problema. Há muitos idiomas onde a Bíblia não existe e que estão morrendo. Há idiomas falados por uma ou duas pessoas e estão morrendo, e quando a Bíblia for traduzida para esses idiomas, não terá mais quem leia. Então é uma tarefa urgente. Pastor Israel, nós falamos sobre tradução e existe também versão. Existe alguma diferença entre tradução e versão da Bíblia? Eu diria que não. Nós estamos acostumados com um modelo de tradução da Bíblia que é palavra por palavra, na ordem, na sequência no original. Então, no original diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, que é uma maneira hebraica de falar, mas que não é a nossa maneira de falar. Nós falaremos assim: Deus criou no princípio os céus e a terra, ou os céus foram criados no passado por Deus. Nossa linguagem, nossa maneira de falar é um pouco diferente, mas o padrão, sobretudo a partir da tradução chamada King James, ou do Rei Jaime ou Rei Tiago, de 1611, acabou sendo um padrão para todas as demais traduções do mundo, embora antes dela outras já existiam, que é a tradução palavra por palavra, na sequência, na frase. Quando, aqui é a minha provocação, um tradutor hoje faz a mesma coisa, ele não é fiel ao original. Porque
para ser fiel ao original, ele tem que ser fiel à língua para a qual esse texto é traduzido. Ou seja, o hebreu, o grego, tem uma maneira de pensar. E o brasileiro tem outra maneira de pensar. Por exemplo, como é que o inglês coloca uma pergunta? Coloca logo no começo. Do you... Isso. Você vai fazer isso em língua portuguesa? Não faz sentido. Então, por isso que os dois grandes modelos de tradução ou versão é palavra por palavra, que eu acredito que não atende mais hoje a nossa realidade dinâmica no mundo, ou ideia por ideia. Então, uma tradução ideia por ideia é mais fiel ao original do que uma tradução palavra por palavra. Então é importante ser inteligível. Inteligível. Porque às vezes palavra por palavra Não é inteligível. Mas se eu trouxer a ideia dentro da língua, do que se compreende naquela cultura, tem que se tornar inteligível, então. E outra coisa, você que trabalha com missões também. Além de há idiomas morrendo, dentro de um idioma vivo, palavras e expressões morrem. Sim. Eu estou publicando um livro agora e o revisor disse assim, essa metáfora que você colocou aqui, esse livro tem, a primeira edição dele tem 10 anos, não se fala mais. Por exemplo, terminou em pizza. Todo mundo hoje entende o que é terminar em pizza? Boa parte sim, mas as novas gerações não sabem mais o que isso significa. Mas numa época, esse negócio vai terminar em pizza. Por exemplo, mensalão. Todo mundo sabia o que é mensalão. Quem sabe hoje o que é mensalão? A palavra morreu. As palavras morrem. Essa é uma grande dificuldade, né? Então, por exemplo, você fala assim, isso, o apóstolo Paulo fala, é uma ignomínia. Está correto? Está correto. Traduz o grego? Traduz. Mas há uma outra palavra que traduz a mesma do original e que hoje é falada, mas ignomínia hoje não é mais falada. Então, você usa, por exemplo, vergonha. Todo mundo entendeu. Mas não ignomínia. Não é? Mas qual é a palavra no grego? Pode ser ignomínia, pode ser vergonha. Há muitas palavras e há palavras que vão nascer ainda em nossa língua. Então, é importante estarmos sempre trazendo a Bíblia para que venha ser inteligível. Eu não quero usar a palavra atualizar aqui, né? Porque é uma palavra um pouco polêmica, atualizar, mas não seria, quem sabe, atualizar. Eu quero fazer uma provocação aqui à Sociedade Bíblica do Brasil. Ela vai continuar chamando a versão dela de Almeida Revista e Atualizada. E a Nova Almeida de Nova Almeida Atualizada, porque ninguém tinha dificuldade com essa palavra. Sim. De repente, por uma razão que não vem ao caso aqui, se tornou uma palavra que não dá para usar mais. Porque as palavras têm histórias. Isso. Tem que considerar a história. E pastor Alcenir... Não, pois é, né, Samir e Jael. Eu estava pensando aqui naquele encontro de Filipe com o etíope. Né? Por que o etíope não compreendeu, né, ali a leitura que ele fez de Isaías? Né? Estava ali dentro do contexto, na época... Mas houve essa dificuldade. Ele falou assim, não, eu estou lendo aqui e não entendo. Como é que a sua intenção hoje é fazer com que o etíope consiga entender sem a participação de Filipe? É uma pergunta... Eu responderia sim. Eu acho que há dois momentos no nosso relacionamento com o texto sagrado. Um é a compreensão e outro é a aplicação. Penso que na aplicação, os comentaristas, os pastores, os líderes, os professores serão necessários. Mas nós precisamos de uma versão, assim que ela sai aqui da nossa mão, vai para uma mão de quem não sabemos quem, eu não vou estar lá para explicar, ela não tem que ser explicada, ela tem que ser entendida. Agora, como é que eu aplico isso na minha vida? Aí alguém, em alguns casos, vai ter que aparecer e dizer, não, isso aqui quer dizer o seguinte... Por exemplo, ele lê lá, no caso da história que você mencionou, eis aqui a água, dá para eu ser batizado? Bem, a pessoa não pode se auto-batizar, né? Alguém vai ter que chegar, isso aqui quer dizer o seguinte, então você quer se batizar? Quero. Então isso significa na sua vida A, B, C ou D. Então vamos batizar você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa aplicação. Agora, não pode ser algo que a pessoa lê e diz, não estou entendendo o que está escrito aqui. Então, por exemplo...
João capítulo 6. Jesus diz assim: quem não comer a minha carne e beber o meu sangue não tem parte comigo. Está escrito. Ele disse isso? Disse. No original, ele disse exatamente assim. Mas hoje eu leio e diz, espera aí, como é que vem a ser isso? Os romanos, por exemplo, achavam, o modo como eles ouviam isso, que os cristãos eram canibais, que comiam o seu Deus. Porque eles não entenderam a metáfora. Então, na presente palavra, está mais ou menos assim, não lembro agora rigorosamente como está escrito. Se você aceitar o sacrifício que eu fiz por você na cruz, você será salvo. Porque é isso que ele quis dizer com aquela metáfora, comer minha carne, beber o meu sangue. Então nós temos que decodificar as metáforas, porque ninguém é obrigado a conhecer as metáforas de 2.000 ou 3.000 anos antes. Impossível essa tarefa. Israel, a gente tem os pré-reformadores, né, tipo William Tyndale, né, John Hus, né, que foram homens que morreram com esse objetivo, né, por esse objetivo, de traduzir, de tornar a linguagem bíblica, né, mais fácil ao povo, né, para que o povo tivesse compreensão ali. E muitos perderam a vida por esse propósito. Qual a sua intenção em fazer mais uma paráfrase ou tradução? Que é outra dúvida também, porque a gente tem a mensagem, né, do Eugene Peterson, que é uma paráfrase, e ele deixou isso muito claro. Mas já me perguntaram, inclusive, mas vem cá, essa tradução do pastor Israel é tradução? Né? E até numa reunião aí recente, uma irmã leu numa versão tradicional e leu na sua versão. Aí essa outra irmã falou assim, mas duas Bíblias? São duas Bíblias? Como é que é essa compreensão e qual a motivação para você fazer mais uma tradução ou paráfrase da Bíblia? Bom, um dos grandes momentos da minha vida foi ir a Belém, ao escritório de Jerônimo, o primeiro a traduzir a Bíblia, no caso, para o latim, que era a língua falada. E ele também sofreu muito, porque boa parte das pessoas entendia que quem quisesse ler a Bíblia, que aprendesse o grego, o hebraico e o aramaico. Bem, felizmente Jerônimo venceu. Ele traduziu para o latim. Só que com o passar do tempo, o latim morreu. Ninguém mais lia latim, quer dizer, embora o latim ainda exista, mas ninguém mais lia latim. Aí surgiram os pré-reformadores, como você citou muitíssimo bem, porque o povo não tinha que saber latim. De igual modo, hoje o povo tem que saber o português de Luiz Vaz de Camões, tem que dominar o português como dominava Antônio Vieira, tem que falar como Manuel Maria de Bocage. Falamos, é língua portuguesa, mas a maneira de falar, você vê que hoje o jovem fala muito rápido. É uma mudança na ortoépia, no modo de falar. Então, eu acho que todos esses esforços anteriores, Eugene Peterson é extraordinário, um dos mais belos que nós temos, ou quaisquer outros esforços, é esse desejo de transmitir a ideia de Deus. Então eu parto do princípio, Alceni, que a Bíblia não foi escrita por inspiração divina para esconder Deus, mas para revelar Deus, mostrar o amor dele. Então não adianta, se você chegar para sua esposa e dizer algo que ela não vai compreender, você resolve falar com ela em sânscrito. Ela vai dizer, peraí, você está ficando maluco? Não é? Então você tem que falar, meu amor, numa linguagem que ela vá compreender, à luz, inclusive, dos seus relacionamentos. Então, eu penso que esse tem que ser um esforço de todo pastor, de todo cristão, de todo comunicador da verdade. Não basta comunicar. Quando você conversa com o seu filho, você é pai de uma menininha, você conversa como? Como você conversa conosco aqui? Você conversa de uma maneira que ela possa entender. Isso. Então, as pessoas vão tendo mudanças nos seus vocabulários e as versões da Bíblia, ou elas ficam anacrônicas, arcaicas, e as pessoas não vão entender, ou ela vem com uma linguagem
que é aquela que está nos meios de comunicação, que está na internet, está nos livros, que as pessoas entendam. Sim. Mas, Israel, a gente não pode correr um risco aqui de empobrecer a linguagem bíblica? Mas a Bíblia é pobre. O hebraico bíblico é pobre, o grego bíblico é pobre. Então, se há pessoas que dizem, mas, poxa, vida, em vez de ler Paulo, eu vou ler Aristóteles. O grego de Aristóteles é muito superior ao de Paulo. Não é tão bonito quanto, penso eu, mas é superior às palavras do grego, certo? Sim. Mas quem mudou o mundo, Aristóteles ou Paulo? Eu acho que esse é o esforço. Então, foi muito boa a sua pergunta, porque o Novo Testamento foi escrito em que língua? Grego. Ah, ok, grego. Mas qual grego? O grego do povão, o grego do pescador, o grego do agricultor, um grego com um vocabulário muito pequeno. Por isso, por exemplo, você tem a palavra ágape, que é amor, que significa um monte de coisa no Novo Testamento. Ágape pode ser amor, caridade, festa, encontro, reunião, tudo é ágape. Porque ele só tinha, no caso, o grego clássico tinha outras palavras, como eros, filia, forque, mas o grego da Bíblia, tudo é ágape. Porque ele queria se comunicar. Porque as pessoas lá da rua não falavam filia, não falavam eros, tudo falava ágape. Então, é isso que vamos utilizar. Então, Deus empobreceu a linguagem para alcançar todos os pobres, todos os que precisam dessa palavra. Sobre a questão de paráfrase ou versão, eu entendo que esse modelo que vem do Udinaida, um gênio, está superado. Por quê? Não pode haver mais tradução no sentido literal. Todas as traduções têm que ser paráfrase, ou senão não serão entendidas. Por exemplo, você vê uma série de televisão. Sim. Se o tradutor for usar as palavras do inglês e traduzir, ninguém entenderá o filme. Né? Por exemplo, a delegacia de polícia lá é diferente da nossa. A função do juiz é diferente da nossa. O advogado lá é diferente do nosso. A instrução para um julgamento se dá por modelos diferentes do nosso. Se ele só traduzir, nós não vamos entender. Então ele tem que dizer, por exemplo, lá não tem OAB, por exemplo. Ele fala, ó, vou te colocar no OAB, mas lá ele disse, vou te levar para Barra. A tradução é Bar, vou levar para Barra. Levar para Barra? Às vezes um tradutor incompetente coloca isso. Você não entende, como vai te levar para Barra? Barra da Tijuca? Barra de Salvador? Não, Barra ali é Barra do Tribunal, porque lá você tem esse tipo. No Brasil você leva para a OAB. A OAB caça ou não o direito do advogado exercer a profissão. Então você tem que adaptar isso. Se não adaptar, você não vai entender o filme. Mas então fazendo uma paráfrase, melhor dizendo, eu não corro o risco, então, de levar as minhas ideias, quer dizer, levar a minha sombra, porque cada escritor tem a sua sombra. Eu posso, todo texto que eu escrevo tem ali a sombra do Samir, então, que tem a minha história, que tem a minha corrente teológica, que tem o que eu penso. Eu não posso levar, então, a minha sombra e sair da ideia, podemos dizer assim, original. Não corre esse risco? Por exemplo, eu por acaso estou aqui com a Bíblia aberta em Efésios, texto que nós todos amamos profundamente. A versão tradicional, quando fala da salvação, fala assim, isto, ponto. Isto não vem de vocês, é um dom de Deus. Isto o quê? A última palavra é fé. Vocês são salvos pela fé, ponto. Isto não vem de vocês, é dom de Deus. Isso está no original, letra por letra. Isso. O que quer dizer isso? Isto é o quê? Bem, você colocou isso e cada um interprete como quiser. Então você vai ter alguns que vão dizer, o isto é a fé. A fé é um dom de Deus. Então algumas pessoas que não creem não têm nenhuma responsabilidade. Porque ele não recebeu o dom de crer. Eu ouço isso às vezes. Mas a graça que é um dom de Deus. Então esse isto se refere, só pode se referir à graça. A graça que é o dom de Deus, não a fé. Porque a fé é a nossa resposta. E nós podemos responder positivamente, fé. Negativamente, incredulidade.
Claro que fica sempre essa pergunta, mas será que a paráfrase, vamos chamar de paráfrase, a tradução ideia por ideia, não pode torcer as palavras? Bem, toda tradução pode torcer as palavras. A solução é traduzir aspas literalmente. Ok, mas houve entendimento do que significa essa palavra? De igual modo, ao não haver entendimento, houve, aspas, uma torção. Então, isso nos coloca no cerne da questão. Então, o que eu estou lendo aqui foi o que realmente Deus inspirou. Então, esse deve ser o esforço do tradutor. Então, eu sempre oro assim: ó meu Deus, eu não posso dizer o que tu não disseste. Não é? Agora, não adianta eu dizer literalmente. Na antiguidade, por exemplo, o centro da vida era o rim. Se eu escrever isso hoje, alguém entenderá? Não é verdade? Por exemplo, pergunta a Satanás: de onde você vem? Eu venho dos 4 cantos da terra. Está escrito isso no original? Está. Mas ao traduzir assim, está se insinuando, como alguns tomaram no passado isso, que a terra é quadrada. Mas a metáfora aqui, 4 cantos da terra, quer dizer que eu vim de passear por toda a terra. Qual é a melhor tradução? 4 cantos da terra ou por toda a terra? Eu penso que não há dúvida. Vim de toda a terra, porque esse é o sentido, essa é a intenção do uso da metáfora 4 cantos da terra. Pastor Israel, o senhor já fez uma introdução numa pergunta que eu iria fazer agora, que é a respeito da Bíblia Prazer da Palavra. Como que o senhor faz, então, essa tradução? Como que é feito? O senhor falou aqui a respeito da oração, certo, né? Mas eu lembro que alguns anos atrás, quando surgiu esse desejo no seu coração, né? E o senhor falou: vou fazer, então... Aí, a Prazer da Palavra. Vou escrever que hoje nós já temos 3 fascículos, né? O Novo Testamento está todo pronto já, 3 fascículos. Boa parte do Antigo Testamento já está escrita também, né? Falta quantos fascículos? Faltam 3, só fiz a metade. É. Mais escritos? Em processo, em né? Processo. Publicados 3 e faltam 3. Faltam o Pentateuco, eu já fiz a metade. Os históricos, já fiz a metade. Os profetas, já fiz a metade. Mas não estão publicados porque eu não terminei o conjunto. E como se deu, então, esse processo? O senhor vai primeiro ao grego, ao hebraico, vai em outras traduções? Como que é feito esse momento, então, dessa paráfrase? É uma coisa interessante isso, porque as pessoas acham que a gente sempre tem que começar do zero. Nós não podemos, na medicina, começar do zero. Nós começamos de onde as pessoas pararam. Então, em ciência, você continua onde as pessoas pararam. Então, esse é um ponto importante. Então, o que eu faço? Primeiro, como vocês, você também, nós temos a Bíblia na cabeça. Nós temos toda a Bíblia na cabeça. Nós já lemos quantas vezes a Bíblia? Sei lá, 40, 60 vezes, tudo na cabeça. Né? Uma versão X da nossa cabeça. Né? Bom, agora, como é que eu procedo? Eu pego uma dessas versões, seja lá qual for, geralmente a corrigida, leio. Entendi? Entendi. Então, eu vou começar a produzir o trabalho a partir dessa, pode ser a corrigida, pode ser outra. Mas aqui eu vejo que tem uma palavra na corrigida. Eu disse, como é que é isso no original? Vou dar um exemplo. Paulo diz assim, combati o bom, literalmente, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso. Uma tradução, ao meu ver, péssima. Por que péssima? Porque a ideia do apóstolo Paulo não tem nada a ver com combate, com guerra. Então, meu irmão falou de tal, o irmão falou de tal, era um guerreiro. Não é nada disso do texto. O combate aqui é o wrestling, a luta olímpica, em que um tinha que entrar e colocar outro para fora do tatame ou do ringue. Sim, é outro tipo de coisa. É uma imagem para fazer as coisas com excelência, não para brigar, não para bater. Não é essa a intenção de Paulo. Esse é o problema.
Então eu disse, mas como é que eu posso traduzir isso? Então aí eu fui à palavra combate. Eu fui pesquisar essa palavra combate no original e pegar vários dicionários gregos, Sim. não necessariamente bíblicos, quais são as acepções, os significados da palavra combate. Então, esse é o esforço. Bom, feito isso, como é que outros tradutores resolveram isso? Então, eu tenho dezenas de traduções. Em espanhol, em inglês, nos originais. Vou vendo como é que isso foi resolvido, esse problema. Porque você tem outra questão. Como é que você coloca isso hoje? Como é que uma pessoa que não pode mais combater, porque está inválida numa cama, como é que ela vai combater? A ideia é de fazer com excelência. Tu me deste, ó Deus, uma missão e eu fiz com excelência a minha missão. Essa é a intenção do texto. Então, é essa intenção que tem que vir. Por exemplo, eu lidei com o problema da mulher fica em silêncio na igreja. Tradução literal é essa. Não permito que a mulher ensine na igreja. E como você lidou com isso? Como que ficou? Lendo o apóstolo Paulo todo, essa tradução não é fiel ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele coloca as mulheres num patamar muito elevado. E, de repente, cala a boca, tem alguma coisa errada. Então, no meu entendimento, eu fui pesquisar. Realmente foi um versículo, só essa linha, que eu gastei aí algumas semanas para, então, concluir que ele estava dizendo é o seguinte: eu não me incomodo que as mulheres ensinem na igreja, desde que não queiram oprimir os homens. Eu estou absolutamente seguro que é isso que ele quis dizer. Como cheguei a essa conclusão? Palavra por palavra, essa palavra aqui, qual é a história dessa palavra no grego? Porque as palavras no original, elas mudam de significado ao longo do tempo, como na língua portuguesa. É isso que às vezes as pessoas não entendem. Ele usou aquela palavra, mas aquela palavra tem uma história. Em que momento da história está pegando aquela palavra? Então, o que fazem os especialistas? Ao tempo do apóstolo Paulo, essa palavra, na literatura greco-romana, tinha o seguinte significado. Esse é o esforço que o tradutor, por isso que eu digo, com conhecimento de outros esforços, para encontrar uma maneira de, ao meu ver, ser justa ao apóstolo Paulo. Porque fazer de Paulo alguém, como se diz, misógino, não é justo com o apóstolo Paulo. Que aqui tem uma questão. Porque, às vezes, os tradutores transliteram, não traduzem. Por exemplo, profecia. Profecia não é língua portuguesa. Profecia é grego. As pessoas pegam o grego e transliteram profecia, profecia. Mas o que é profecia? Então, Paulo diz aos Coríntios que as mulheres ensinavam na igreja. Ele reconhece que elas ensinavam. A única coisa que ele pede é que elas não ensinem com a cabeça sem véu. Mas ele não está discutindo ensinar, está discutindo o véu. Esse é o assunto, o véu, não o ensino. Um assunto cultural, algo ali daquela época, daquele momento. Mas ele está reconhecendo que elas ensinam. Então, continua ensinando, mas use o véu. Então, na tradução aos Coríntios, eu coloco esse destaque, porque as pessoas, ao meu ver, por não entender profecia, a palavra, o seu significado, quando ele fala, as mulheres profetizam, não é saindo falando línguas ou qualquer outra coisa, é ensinar. Profeteza é ensinar. No Novo Testamento é, sobretudo, ensinar, embora ela possa ter algum outro significado, como línguas, por exemplo, também está nesse contexto de profeteza. Mas, repito, profeteza não é língua portuguesa. Evangelho não é língua portuguesa. É grego. Você pega e translitera evangelho e supõe que todo mundo entendeu. Mas todo mundo sabe que evangelho é notícia boa. Por que eu vou chamar de evangelho? Fiquem tranquilos que na minha versão eu uso evangelho, porque já está disseminado o uso. O Peterson usa mensagem. Outras traduções, como a NVT, Nova Versão Transformadora da Mundo Cristão, usa
boa nova, a linguagem de hoje usa boa notícia, porque isso que é o evangelho. E assim, em outras palavras, aí as pessoas perguntam assim, mas Paulo fala em redenção. Tá. De novo, é uma palavra técnica. Quem sabe o que é redenção? Eu só sei que o Rio de Janeiro tem o Cristo Redentor. O que quer dizer redentor? Redentor de quê? Porque o redentor, na cultura hebraico-cristã, é aquele indivíduo familiar que tinha a tarefa de resgatar a mulher que não tinha quem o protegesse. Ele era o resgatador ou o redentor. Mas eu vou esperar que as pessoas de hoje saibam o que significa redentor? É o caso, por exemplo, com justificação. Essa palavra não tem o menor sentido. A palavra no grego é o ato de fazer justiça. Isso é o sentido da palavra didaskaios lá, não é verdade? Mas se eu coloco justificação, a palavra justificação é o seguinte, não vem com justificativa não, Samir. Você errou, admite que você errou. Esse que é o sentido para a gente aqui. Então, o que significa justificação? Esse tornar justo. É perdoar o pecado. Justificação é perdão. O evangelho é perdão, não é justificação, que é uma palavra que não tem sentido na nossa linguagem. É uma palavra técnica. Vamos usar palavras técnicas e afastar as pessoas do poder da salvação, do poder do perdão? Eu acho que esse é o esforço empolgante, não é? Claro que causa brotoejas em muitas almas. Jael, o que você diria, né? Assim, o que a Bíblia, prazer da palavra, tem diferente das várias versões que a gente já tem no mercado? O que você diria eu que estou aqui, eu vou comprar essa Bíblia, eu vou comprar a mensagem, o que a Bíblia, prazer da palavra, o que você acha que ela tem diferente do que a gente já tem aí no mercado? Eu recomendo fortemente a linguagem de hoje, que precisa de uma atualização, porque foi feita há 20 anos e a linguagem é dinâmica. Eu recomendo fortemente o Eugene Peterson, é uma tradução maravilhosa, mas uma linguagem muito elevada, ao meu ver, em relação ao brasileiro médio. Eu recomendo a Nova Versão Transformadora, que é magnífica também. O que tem essa Bíblia de diferente, ao meu ver? Projeto dela. As Bíblias, em geral, querem levar o povo à Bíblia. Eu acho que é um projeto de difícil realização. O meu propósito é levar a Bíblia ao povo, na linguagem do povo, no entendimento do povo. Há um texto que você ama. Deus é o dono do ouro e da prata, por exemplo. Tá, isso faz sentido? Não. Por que não? Porque ninguém tem ouro em casa. Poucas pessoas têm ouro em casa e prata muito menos. As pessoas têm dinheiro. Então, Deus é o dono do dinheiro. Ele está dizendo do ouro e da prata. Porque o ouro e a prata era o dinheiro da época. Em nossa época, dinheiro, moeda, não é? Dólar, real. Então, eu digo assim, Deus é o dono do ouro e da prata. Aí eu tenho que pensar, bom, o ouro, quanto está a grama do ouro mesmo? Mas eu não faço investimento em ouro, né? E prata, muito menos. Então, então, eu procuro trazer ouro. Deus é o Deus do ouro e da prata, é o Deus do dinheiro. O nosso dinheiro pertence a Deus. Eu acho que faz muito mais sentido. Então, eu trago o ouro da prata, que é a terminologia no original bíblica, para os nossos dias, que é o quê? Ouro é dinheiro vivo, digamos assim. Então, essa é uma diferença. A segunda diferença, penso eu, é a diagramação. Quando você lê uma Bíblia mais antiga, como a corrigida, que é excelente, todos são excelentes, os parágrafos são muito longos. Então aqui eu procuro parágrafos curtos, letras grandes, espaços entre as palavras grandes, para que as pessoas leiam com prazer, por isso o prazer da palavra. Além disso, eu acrescento algo que não está nem no grego, nem no hebraico, nem no aramaico. Mas eu coloco entre parênteses, ou com a letrinha deitadinha ou itálico. Então, eu, por exemplo, saiu o apóstolo Jesus, um homem saiu de Jerusalém para Jericó. Qual a distância? Eu coloco.
a 32 quilômetros. Fez sentido para a pessoa. Jerusalém, das montanhas. Montanha, qual a altitude de Jerusalém? Eu coloco 754 metros acima do nível do mar. Mas eu coloco entre parênteses, quando aquela informação é relevante para que o texto seja lido com alegria. Eu não tenho que... Bom, Jericó... Deixa eu pegar aqui Vou pegar aqui no Google, aqui. Jericó. Qual a distância de Jericó para Jerusalém? 32 quilômetros. Eu já coloquei aqui. Outra coisa, não tem nota de rodapé. E quando um autor do Novo Testamento cita um autor do Antigo Testamento, eu coloco qual é o versículo, como lemos em Zacarias. Lembra do jumentinho? Né? E Jesus entrou em Jerusalém montado no jumento, como disse o profeta. Só diz assim. Aí eu coloco Zacarias, aí em itálico Zacarias, e o texto de Zacarias. Então ficou claro. E se às vezes é o caso, eu transcrevo o texto do Antigo Testamento, para que a pessoa se satisfaça lendo ali apenas. Então, por isso que esse esforço de trazer a Bíblia para o povo, aí ele muda a sua vida, sem ter que fazer um esforço extraordinário para compreender. Porque o meu pressuposto a Bíblia é simples. A versão tem que ser igualmente simples para ser fiel, senão não é fiel. Israel, a última pergunta... Passou muito rápido esse tempo quando a gente fala sobre aqui. A culpa é minha. Você passou muito rápido aqui, nosso primeiro Itacast. A nossa produtora colocou essa pergunta, e é uma pergunta que há muito tempo eu já desejo fazer para você. Eis a hora. E a pergunta é o seguinte: na tradução Prazer da Palavra, nesse trabalho que você tem feito, qual o texto que mais te impactou? Mais que mexeu contigo, que você já leu tantas vezes, mas na tradução você encontrou algo que mexeu, que te balançou, fizeram até descer algumas lágrimas. Qual foi o texto? Todos, claro. Mas Hebreus, por exemplo, para mim era totalmente obscuro. A gente pegava um texto de Hebreus 12, Hebreus 1, Hebreus 11, mas o conjunto de Hebreus, que livro estranho é esse? Gente, que maravilha é esse livro. Mas eu quero ir a Pedro. A carta de Pedro. A carta de Pedro é um grego, não sei o que, o pessoal é muito crítico, né? Aí eu comecei a ler e, de repente, quando ele começa a falar sobre a experiência que nós chamamos de transfiguração, no sentido original da palavra, aquela visão, eu coloco claro que é uma visão. Jesus, não estavam ali Moisés, fisicamente, não é possível, estavam mortos. Foi uma visão que eles tiveram, né? Uma visão coletiva, no caso. E ali quando eu peguei aquilo, ele fala assim, isso que eu entendi que era a revelação, era a Bíblia. Pedro falando sobre a Bíblia. Aquilo me deixou assim, extasiado, arrepiado, porque aquele sentido estava obscuro e ficou claro para mim. Então, esse é um dos exemplos, vou até procurar aqui agora, enquanto você eventualmente formula aqui uma outra pergunta, né? E eu até dei um nome a um título, né? Eu não tenho mais pergunta não, Jair, mas eu estou assim... Estou numa grande expectativa. Deixa eu só ler o texto aqui antes da sua expectativa. É o seguinte, olha. 2 Pedro 1, 19 a 21. Gente, esse aqui me deixou totalmente transtornado no bom sentido. O encontro de Moisés me deu muito trabalho. Dias para encontrar essa forma aqui. O encontro de Moisés e Elias com Jesus Cristo no Monte da Transfiguração confirmou o que os profetas tinham dito na Bíblia sobre o Salvador que viria. Olha que coisa. Eles estavam ali. É para falar de Jesus. Confie na Bíblia. Isto é, confie no que originalmente que os profetas disseram. E o que dizem os profetas? A Bíblia. A Bíblia é como... Olha que coisa assim extasiante. A Bíblia é como uma luz que brilha na noite, até que a madrugada chegue e a estrela da manhã seja vista. Mas aí o texto não diz que é a estrela da manhã. Aí eu acrescentei em itálico. A estrela da manhã é o Salvador que nasceu nos seus corações.
Ao lerem a Bíblia, vocês não devem interpretá-la a partir das suas próprias opiniões, porque estão diante da mensagem que não é de origem humana. Na verdade, os escritores transmitiram a voz celestial por inspiração do Espírito Santo. Para mim, isso aqui é mais rico do que Timóteo quando fala da inspiração bíblica. Isso aqui é tudo. Para mim, é o resumo da revelação bíblica, maravilha. da inspiração. Isso aqui me encheu de alegria. Que maravilha, pastor Cineu. Muitas, são muitas. É difícil escolher um só, né? O Salmo 2, eu nunca entendi o Salmo 2. Eu acho que a maioria não sabe o que quer dizer. Pesquisei muitos anos. Essa eu levei anos para achar o que quer dizer esse Salmo 2. E ele é complicado porque ele é citado por Jesus. Então, o que ele significa? Eu fiquei muito feliz lendo numa igreja esse salmo. Uma senhora já idosa, mais idosa do que eu, disse: Célia, a vida inteira eu li esse salmo, nunca entendi. Agora eu entendi. Isso é maravilhoso. Muito. Mas sim, você ia falar, te cortei. A minha expectativa é como você vai trazer Levítico para o povo, né, hoje, né? Como é que vai ser a sua paráfrase, como é que vai ser a sua tradução? Eu empaquei. Então, o capítulo da Bíblia que eu mais demorei foi Levítico 10. Porque uma coisa que as pessoas não sabem é que, às vezes, lá no original não está claro. Por que não está claro? Porque nós não temos o original, temos as cópias boas, não é? Mas imagine um texto que foi escrito como Levítico, eu acredito, no século XIV a.C. Qual é o hebraico que se falava? Quando o hebraico não tinha nem o alfabeto direito ainda. Tinha a língua, mas não tinha o alfabeto, não tinha a gramática. Então, o Levítico 10 é o texto, ao meu ver, mais difícil da Bíblia. Mas eu acho que eu consegui uma maneira bonita e perfeita, penso eu, de dizê-lo. Não vejo hora de ler. Eu parei no 10. E agora eu vou começar aquele 11 até o 24, que ali realmente só com as suas orações. Como tornar tatuagem? O que realmente Deus quis dizer sobre tatuagem? Né? Então, é um esforço e eu espero, conto com as suas orações também, para eu trabalhar bem e tornar o livro Levítico. Você sabe que Levítico tem uma autora chamada Mary Douglas, ela diz o seguinte, que Levítico é o livro da mais alta literatura do Antigo Testamento. Realmente, quando você observa, você vê que tudo se encaixa. Quando você pega o capítulo 8, depois você pega o 10, quando são castigados lá os sacerdotes, parece uma coisa sem pé nem cabeça. Mas antes ele disse, olha, o sacerdote tem que fazer assim, assim, assim. Aí daqui a pouco os caras oferecem um fogo estranho. O que era o fogo estranho? Ela não cumpriu o que estava nos capítulos anteriores. E assim com os posteriores. Tudo está encaixadinho. O que parece uma coletânea solta de retalhos, é tudo encaixadinho. A Bíblia é toda encaixadinha. E encontrar esse encaixe é o nosso labor. Rumo a Levítico. Pois é, eu acho que se você conseguir tornar, né, a leitura de Levítico atrativa para os nossos até o 10 está. Vamos ver para frente. Então você com certeza conseguiu aí, né? Meu caso não é só desculpe. Gastei muito tempo com o Apocalipse. Mas eu já ouvi isso. Eu estou agora entendendo o Apocalipse. Não é? Muito esforço, né? Muitos comentários, muito. O problema, gente, não é o original. Não representa qualquer dificuldade, que o original é simples. Agora, como traduzir esse simples, essa besta? Que besta é essa? Besta do mar, besta do abismo, besta da terra, besta do céu. Como decodificar isso de uma maneira que faça sentido para nós, né? Porque essas visões do Apocalipse não são maluquices. Não é um cara fora de si. É tudo muito concatenado, organizado. Esse é o nosso trabalho. Com certeza nós teremos muito mais perguntas. Você que está aqui conosco também, muitas perguntas. Eu espero que aqui esse podcast na sua vida venha a ser uma bênção, como tem sido agora nesse momento que a gente está gravando, que eu vou sair daqui
com muita vontade de ler mais a Bíblia. Alguns textos que nós falamos aqui, eu vou voltar para esses textos, A Bíblia é apaixonante que você também possa sair com esse sentimento, com essa paixão pela Bíblia. E o meu desejo é que você não diga que a Bíblia é difícil, porque não é. A Bíblia é fácil. E que você tenha, então, um tempo repleto da graça, da paz do Senhor, com muita alegria em ler a Bíblia. Até o nosso próximo Itacast.